Boa noite! E hoje iniciamos o nosso 30º programa com a nossa tradicional saudação. É o nosso 30º programa, são 30 programas Direito em Pauta. Alegria enorme em chegar nesse número. São 30 programas e hoje, para coroar esses 30 programas, a gente, de maneira bastante feliz, recebe um craque do futebol, recebe um ídolo da torcida do Palmeiras, um ídolo dos torcedores, de quem gosta de futebol, um ídolo do futebol mundial. Hoje, no nosso 30º programa, eu tenho a honra de receber Edmundo Alves de Souza Neto, mais conhecido como Animal. Edmundo é animal. A gente recebe o Edmundo hoje para falar da carreira, para falar do sucesso dele na carreira, como é que ele conseguiu aí, diante de tantas polêmicas, sobreviver no futebol e, encerrando a carreira profissional, se tornar um grande comentarista esportivo e continuar vivendo do futebol, que é a sua grande paixão. Eu, como torcedor do Palmeiras, estou muito honrado em fazer essa live. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante com o exemplo de vida do Edmundo. Já agradeço de antemão a todos vocês e logo logo a gente já chama o Edmundo para participar ao vivo nessa live, 30ª live, programa Direito em Pauta, em parceria com o jornal Granja News. A gente já teve aqui algumas personalidades do mundo jurídico, da área de psicologia, de comportamento, e hoje a gente tem uma personalidade do esporte. Com bastante alegria no coração, que eu vou convidar o nosso querido Edmundo para participar dessa live. Para que a gente comece aí a falar do Edmundo, falar com o Edmundo. Grande Edmundo! Tudo bem, Constantino? Tudo A luz tá ótimo. boa aí, cara? Eu não sou muito bom com isso aqui, não. Tá ótimo, cara. Tá bom. Tá boa? A Tá luz... meio amarela aqui. Acho que a minha parede aqui, minha luz aqui é meio amarelada. Não, mas Mas tá vamos bom. lá. A luz tá boa e melhor ainda é a tua presença, né? Cara, Obrigado. eu vou tietar no começo. Sou seu fã, então me perdoa aí se no meio do caminho eu der uma gaguejada. Gritei Nada. muito, au, Edmundo é animal. Vibrei muito com os teus gols. Sou palmeirense no DNA, mas a gente não está aqui para falar do Palmeiras. A gente está aqui para falar da sua carreira, para contar um pouco da sua história. E eu queria te agradecer do fundo do meu coração palmeirense por ter aceito. Eu sei que a agenda não é fácil, eu sei que você está em atividade aí como comentarista, e ter aberto esse espaço para falar com a gente no meu programa, que é o programa Direito em Pauta, vai ficar guardado no meu coração. Te agradeço, de verdade, sei que todo mundo aí vai curtir bastante. Queria já dar um testemunho logo de cara. Eu todo preocupado, passei para o Edmundo, quer que eu te mande alguma pergunta antes? Quer que eu faça um roteiro? E a resposta dele foi sensacional. Cara, não precisa de nada, vamos fazer, fala do que você quiser, estou aberto a responder as perguntas. Então, assim, já demonstra o quanto você realmente faz jus a ser querido por tanta gente. Ninguém é unanimidade, nem vai ser nunca, mas você é um querido, não só pela torcida do Palmeiras, pela torcida do Vasco, passou pelo Figueirense. Então, é isso. Já tietei. Queria te passar a palavra só para dar uma boa noite aí para os nossos seguidores e a gente continua nessa live. Tá ótimo, Constantino. Obrigado pelo carinho. Né? Um pedido do Vanderlei, do nosso amigo em comum, eu não poderia nunca hesitar em fazer. Eu tenho os meus compromissos profissionais, a empresa que eu trabalho liberou que a gente fizesse essa live. Então, hoje foi um dia, você deu sorte que foi um dia que não teve
muitos jogos, muitos programas. Hoje eu fiquei um dia de folga. Aí tirei o dia para resolver as minhas coisas pessoais. Dei uma malhadinha agora na academia ali. Estou aqui pronto para tirar as suas dúvidas e a dúvida do torcedor, do palmeirense, do Palmeiras, né, do Vasco, do futebol brasileiro. Eu acho que falar de Edmundo não é falar de nenhum time especial, né? A gente sabe do seu carinho pelo Vasco, do carinho pelo Palmeiras. Eu já ouvi você dizendo que tem um carinho pelo Figueirense, mas a gente não pode falar de futebol brasileiro sem falar de Edmundo. E aí não é tietar, não, é só a grande verdade, né? Cara, você vem lá do bairro do Fonseca, em Niterói, e aí eu sei que futebol, no início, te deu aí a oportunidade de melhorar a tua vida, de melhorar a vida da tua família. Você jogou em vários clubes do Brasil, jogou fora do Brasil, jogou no Japão, jogou na Fiorentina. Me fala um pouco, para a gente começar a falar com os nossos seguidores, me fala um pouco aí dessa coisa lá do Fonseca, como é que você começou? Acho que você começou com 9 anos no futebol, né? Fala aí um pouco disso pra gente. Então, eu nasci na Rua Teixeira de Freitas, é uma rua bem grande, assim, e eu morava lá no ponto final do ônibus 23, né? E a gente tinha uma turminha lá de crianças, que a gente nasceu ali um ano antes, um ano depois, e nós tínhamos um time chamado CDB, que era como se fosse a seleção brasileira, né? Mirim lá, a gente tinha 6, 7, 8, 9 anos. Todo brasileiro é apaixonado por futebol. E, assim, próximo da onde a gente morava, tinha um morro chamado Morro do Castro. E tinha muitos campos lá. E a gente já desde 6, 7, 8 anos, a gente tinha um time que jogava lá as preliminares dos campeonatos que tinham lá no bairro. E aí a minha tia Marli, ela começou a namorar um cara que era professor de judô, chamado Luiz Carlos. Aí ele me levou para treinar no Fonseca, que é no mesmo bairro que eu nasci, né? No Fonseca Atlético Clube. Dali começou a minha trajetória e logo em seguida eu tive a oportunidade de jogar no Vasco no futebol de salão. Ainda com 8, 9 anos de idade. E aí começou tudo, né? Fui para o Rio de Janeiro, quer dizer, aliás, vim para o Rio de Janeiro, porque agora eu moro no Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro e aí fui me virando, né? Jogando num clube ou num outro, aquele que tinha uma ajuda de custo melhor, até chegar à idade de fazer um teste no futebol de campo e tentar seguir a carreira profissional. Acho que deu certo, né? Me fala uma coisa, cara. A ideia da nossa live é falar da sua trajetória, mas também é mostrar, assim, né? Como manter uma carreira de sucesso. Porque você foi um ídolo, um jogador de ponta, um dos melhores, e aí continuou seguindo no futebol, hoje é um dos melhores comentaristas, tal. Me fala uma coisa, aquele menino Edmundo lá, ele tinha muitos sonhos, ele imaginava essa trajetória toda de chegar na seleção, e de atingir o que você atingiu. O que passava na cabeça daquele Edmundo menininho? Não, Constantino, não. Sonho de pobre, né? Eu venho de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Quando eu nasci, meu pai era barbeiro, quer dizer, ele foi barbeiro a vida inteira, até eu poder ajudá-lo. Meu avô tinha uma barbearia e o meu tio e o meu pai já desde criança exerciam a profissão. Então, meu pai não teve muita oportunidade de estudar, minha mãe também não. Então, meu pai era barbeiro, minha mãe empregada doméstica. E aí os sonhos são limitados. Embora eu fosse um aluno bem aplicado, bem inteligente, assim, eu sonhava em ser engenheiro eletrônico, mas falava isso da boca para fora. Na verdade, eu não sabia nem o que era ser um engenheiro eletrônico, o caminho que tinha que percorrer. E eu jogava futebol de hobby mesmo, uma coisa que eu amava fazer, era jogar futebol. Então, não tinha muitos sonhos. Eu ouvia todos os dias na minha casa que a coisa mais difícil era pagar o aluguel, né? Então, a gente comia bem. Nunca posso dizer que a gente tinha dificuldade de alimentação, porque meu pai trabalhava muito, trabalhava, sei lá, de 7 da manhã às 10 da noite, para que a gente tivesse uma boa alimentação, não passasse frio, né?
mas a gente sempre escutava que o aluguel no final do mês era o que mais pesava. E aí o sonho era esse, de dar uma casa própria para minha mãe. No meu bairro lá era um bairro muito pobre, então os carros, o carro que a gente sonhava em ter era um Fusquinha. Enfim, então eram sonhos menores que depois, com a minha ascensão no futebol profissional, eu percebi que dava para sonhar mais, né? Mas eu acho que no início ali, muito jovem ainda, e a minha ascensão foi muito grande, eu nunca fiquei no banco, eu não fiz a trajetória parecida com a de todo mundo, que fica no banco, entra aos poucos, e assim sucessivamente. Eu já comecei no profissional, com 3 meses de profissional, estava convocado para a seleção no dia do meu aniversário, de 20 anos. Então, assim, tudo muito meteórico. E eu estava zero preparado para o sucesso, para a fama, para dinheiro, para essas coisas todas. E também não tinha suporte familiar. E aí eu fui enfiando os pés pelas mãos, querendo brigar com o mundo, achando que eu tinha razão em tudo. Enfim, e aí a gente vai amadurecendo, vai vendo que a vida não é do jeito que a gente quer, que não adianta dar murro em ponta de faca, que a gente precisa aceitar a vida, as coisas como elas são, a hierarquia. Enfim, uma série de coisas que hoje, aos 49, é muito claro para mim, mas aos 19, 30 anos atrás, eu era meio que um rebelde sem causa, porque eu achava injusto que algumas pessoas tinham acesso a algumas coisas e outros não. Mas isso sempre, acontece sempre, não era comigo em especial. É com o mundo, né? O mundo acaba sendo injusto mesmo, talvez por culpa das nossas escolhas, né? Nós tivemos a oportunidade ali na semana passada, no domingo passado, de fazer as nossas escolhas. Eu não gosto de falar de política, de me meter em política, mas acho que tem muito a ver com isso que eu estou dizendo, né? Se a gente escolhe bem, essas pessoas vão dar mais oportunidades para as crianças e para os jovens. Cara, eu acho que é por aí mesmo. É sensacional essa tua colocação do quanto a gente amadurece. Mas a injustiça, poucas pessoas se calam, né? Eu acho que, por mais que eu acho que você e muita gente que está nos assistindo, várias vezes botou os pés pelas mãos. Mas a injustiça, a pessoa que não se cala para a injustiça, por mais que ela vá pelo caminho errado, por falta de experiência, eu acho que ela merece aplausos, cara. E eu vi muitas partes da sua vida como um mero torcedor, que na verdade, assim, o Edmundo isso, Edmundo aquilo, mas estava brigando por alguma injustiça também, né? A injustiça de ser expulso indevidamente, a injustiça do cara fazer a pergunta imbecil, como muito repórter faz. Eu acho que essa luta, a injustiça com o seu time e mais pela vida fora. Então, eu acho, cara, que sem passar a mão na sua cabeça, quem sou eu? Eu acho que boa parte da fama também, ela vem, como hoje, por exemplo, tem a fama do Felipe Melo, né? Hoje o Felipe Melo também tem fama, então ele toma cartão quando não tem que tomar, porque ele já tomou merecidamente. Eu acho que é por aí. Eu queria passar um pouco só pela sua trajetória, e aí a gente vai evoluindo nessa coisa que é o nosso objetivo aí de mostrar para as pessoas como que é atingir esse sucesso. Eu estava dando uma olhada, o seu primeiro lance de destaque na mídia, vamos tentar aí fazer você voltar no tempo, foi em 25 de agosto de 91, não sei se você vai lembrar, no jogo preliminar dos juniores do Botafogo, você driblou 4 jogadores, o goleiro, e fez um gol. Você acha que esse lance começou a mudar a sua vida? Ou ela já estava mudando? Não, a minha vida já estava mudando graças ao técnico Antônio Lopes. Tinha sido um pouco antes disso, num jogo em São Januário, que era um jogo entre Vasco e Olaria, e no primeiro tempo eu era reserva no time de juniores, e no primeiro tempo ainda o jogador da minha posição se machucou, aí eu entrei, fiz 2 gols, e ao término do jogo o treinador, que era o Lopes, né, do profissional, foi ao vestiário e perguntou por que eu não jogava.
E aí o técnico foi muito, muito bacana, o seu Jailson. Ele falou, você fala ou eu falo? Eu falei, eu falo, porque eu sempre tive o prazer de ser sincero, né? Não sei se é isso, se é assim que se coloca, mas é assim que eu Faz penso. sentido. E eu disse, cara, eu não tenho dinheiro para vir treinar, então algumas vezes eu falto, outras vezes eu falto de propósito para poder não ser escalado no final de semana, porque eu jogo num time de pelada lá em Jacarepaguá e eu ganho uma graninha no final de semana que eu faço, porque eu consigo ajudar em casa, consigo comprar uma roupinha para mim, sair com a namorada, essas coisas assim. E aí o Lopes falou, meu Deus, você está jogando um futuro brilhante fora, vamos fazer um acordo. O Jailson vai te botar para jogar os próximos jogos, que eu quero te observar. Você vai treinar com a gente no profissional e vai descer para jogar no júnior hoje, que eu quero te ver jogando. E aí você, nesse período, não joga pelada. Não falta e nem joga pelada. E aí a gente vê depois uma solução melhor para o seu caso. E aí foi isso que aconteceu. Eu passei a treinar no profissional e eu descia para jogar nos juniores. Aí teve uma Copa, uma Taça Belo Horizonte. Nós viajamos para disputar a Taça Belo Horizonte. Ficamos uns 20 e poucos dias, fomos campeões. E aí na volta teve esse jogo, que eu não sei a data exatamente. Agosto de 91. Foi muito marcante, porque foi uma preliminar entre Vasco e Botafogo. Tinha mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Eu faço esse gol nos últimos minutos do jogo. Então, o Maracanã já estava lotado, a imprensa já estava ali. E, a partir dali, é que foi uma afirmação, que o Lopes me levou para o time de cima e que eu pude, na sequência, estrear no profissional. Legal. Cara, aí você começou em 92 no Vasco e no mesmo ano você já jogou na seleção contra o México. Você tinha consciência do que era isso já? Porque você passou 91, aí em 92 você foi para o profissional do Vasco e no mesmo ano você já estreou na seleção brasileira. Naquela época, o Edmundo sabia o que era, assim, fala, pô, saí lá dos 9 anos, sofri perrengue para chegar até aqui, tinha que escolher jogar pelada para ganhar uma grana e hoje eu estou na seleção brasileira. Ou não, por que eu estou te perguntando isso? Porque a ideia é assim, a gente passar para um monte de gente nova que está assistindo a gente aí, que se espelha em você, assim, que não dá para ter noção, né, cara? Quando você está vivendo lá com 19, com 20, é quase impossível você ter a dimensão do que significa ser jogador da seleção brasileira, né? Você tinha essa ideia? Eu falei, eu estreiei no dia 26 de janeiro de 92. E aí a convocação foi no dia 2 de abril, no dia do meu aniversário. Eu não fui convocado no dia, mas acho que 2 dias depois alguém se machucou, acho que foi o Palhinha. Eu acho que foi o Palhinha. E aí eu fui convocado e eu fui para os Estados Unidos. Aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, uma criança, né? E aí cheguei lá, tinha assim, dos mais conhecidos, né? Mas tinha Renato Gaúcho, tinha o Júnior, o Moser, Romário, Bebeto. Então, cara, eu era o mais jovem ali. Todos aqueles jogadores eram os meus ídolos até ali, independente do time que eu torcia. E aí eu, tímido, né? Foi a partir daí que estreitou a minha amizade com o Romário, porque ele meio que me adotou nessa excursão, meio que me botou embaixo do braço e falou, é lá do Rio, é do Vasco, é meu amigo, é meu garoto, mais ou menos assim. Foi um sonho, porque nós passamos uns 15, 20 dias nos Estados Unidos, no torneio, e tem até uma gafe que eu cometi, que o pessoal me sacaneia até hoje, Constantino, que foi assim, a primeira fase do torneio foi em Miami. E aí teve uma folga e a galera, vamos para Dantal, vamos para Dantal, vamos para Dantal. E lá fomos para Dantal, né? Fazer as compras e tudo, no dia da folga.
E aí nós passamos de fase, a segunda fase era em Los Angeles. A viagem de Miami a Los Angeles são 6 horas. Quando a gente chegou em Los Angeles, teve outra folga. E aí, quando o pessoal falou, vamos para Dantal, vamos para Dantal, para Dantal, eu falei, pô, vocês estão malucos, Dantal é lá em Miami. Eu não sabia que Dantal era um centro de... Então, assim, mas foi muito, muito, muito legal. Eu fiz amigos nessa viagem, que eu tenho até hoje, como o Renato Gaúcho, como o Zinho, como o Romário, como o Júnior, e outros tantos que eu não vejo com tanta frequência, como Jorginho, Moser, Aldair, Tafarel, que eu não vejo assim no meu dia a dia, mas que moram no meu coração. Legal. Cara, aí em 93 você vem para o Palmeiras, graças a Deus, por uma transação de 2 milhões de dólares. Aí eu fico pensando... A maior da época, né? Depois teve a segunda maior, quando você voltou da Fiorentina para o Vasco. Isso. Mas aí, me fala uma coisa, cara, que se não quiser responder, não precisa, tá? Eu tenho a resposta pronta na minha cabeça e todo mundo que está nos assistindo também tem. Se essa transação fosse hoje, quantos carros fortes o Palmeiras ia ter que deixar lá para trazer você, cara? Quanto Edmundo valeria hoje? Você já parou para pensar nisso? Já, Constantino. Assim, a gente ia acabar abordando esse tema num momento ou outro. É uma coisa que me entristece muito como comentarista, ver os sonhos dos meninos que jogam no futebol brasileiro hoje. Se você perguntar ali nas categorias de base, os meninos sonham em jogar no Barcelona, no Real Madrid. É justo, mas os nossos sonhos de meninos era jogar nos times do futebol brasileiro, no Vasco, no Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, né? Nos gigantes, Internacional, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, os 12 maiores times do Brasil. Então, assim, naquela época, o futebol não era o business que é hoje. Então, o dinheiro era menor, embora 2 milhões de dólares naquela ocasião era uma fortuna. Tinha a Parmalat por trás. Acho que se fosse hoje, não teria esse trampolim, né? Eu iria do Vasco para um gigante europeu ou até para um time mediano ou para um futebol alternativo como o da Rússia, China, porque a nossa moeda, infelizmente, vale muito pouco frente ao euro. Então, qualquer proposta pequena vira uma fortuna para o futebol brasileiro. Falando nisso, você acha que as cifras atuais do futebol, você está no meio do futebol ainda como comentarista, essas cifras que se pagam, tanto de salário, as transações todas, é isso mesmo? Porque o que você falou, o espetáculo, né, o negócio gera muito dinheiro. Então, mas a gente vive, futebol vive uma bolha. Eu acho que o futebol vive uma bolha, muito porque os dirigentes do futebol brasileiro, acho que o maior exemplo disso é o Cruzeiro, não tem nenhuma responsabilidade com a instituição e aí fica a lei da oferta e procura. Então, os jogadores hoje ganham muito dinheiro e, às vezes, não merecem. E aqui não é mágoa, saudosismo, porque eu ganhei muito dinheiro na minha época. Se eu investir bem ou investir mal, aí é um problema meu. O dinheiro que eu ganhei lá atrás tinha mais poder de compra do que o dinheiro que se ganha hoje. Tá? Então, Constantino. Mas o problema é que, assim, eu já citei aqui, hoje tem Rússia, tem China, tem mercados alternativos e na minha época tinha, sei lá, vou citar um número baixo, porque eu sei o número atual, mas não sei o número da época. Mas tinha 50, 60 atletas jogando no exterior. Hoje são mais de 800. Então, ficou escasso o futebol brasileiro e com a realização da Copa do Mundo aqui e as arenas, o futebol brasileiro ficou com muito dinheiro. A televisão paga muito, a publicidade estática paga muito, o patrocinador master paga bastante. Então, os empresários hoje fazem questão que seus atletas, porque eles ganham um percentual em cima disso, fazem questão de que seus atletas ganhem valores exorbitantes.
E aí, o futebol brasileiro, eu acho que vive uma bolha. Nem todos os times vão conseguir suportar esses salários que estão sendo pagos. Mas não são só salários. Por exemplo, uma vez, quando eu jogava no Palmeiras, eu fui muito criticado por isso. Nós fomos jogar uma cidade do interior e o Palmeiras fez uma permuta, exatamente essa a palavra, fez uma permuta com uma churrascaria. Então, anunciou que nós íamos parar nessa churrascaria. Coincidentemente, eu tinha feito gols nessa partida no interior. Eu não conseguia comer, porque a churrascaria estava lotada, pelo simples fato da comida ser de graça. Hoje, os atletas vão jogar em todos os lugares do Brasil, vão de voo fretado. Então, você vê a dimensão. Então, o gasto não é só com salários, é com Sim. toda a estrutura de futebol profissional. Então, assim, e por isso que eu acho que vive uma bolha. O Palmeiras, a gente está falando aqui especificamente do Palmeiras, mas a gente pode falar do Vasco. O Palmeiras tem 100% da sua receita a televisão e a Crefisa. Imagina se ele perde esses dois ativos. 100% não, porque tem a receita de bilheteria, porque o Allianz vive... Tem alguma coisinha do Avante, que agora não tem mais, né? Com a pandemia, praticamente todo mundo parou de pagar. Não paga salário de dois atletas. Então, assim, acho que vive uma bolha. Aí fica o Palmeiras ao desejo, à vontade da patrocinadora, que se ela conseguir ser o seu objetivo de ser presidente, ela continua, e se ela não conseguir, ela retira. Enfim, eu acho que tem uma discussão maior aí atrás desse momento maravilhoso do futebol brasileiro. Tem um número, acho que da Crefisa já de 800 milhões investidos, né? Não que o Palmeiras deva 800 milhões, mas já investiu 800 milhões no clube. É complicado, né? Vamos lá. Cara, você virou ídolo no Palmeiras. Para mim e para muitos palmeirenses, um dos melhores jogadores de todos os tempos no Palmeiras. Verdade, você jogou no time da Parmalat. Foi o melhor time que você jogou? Não a melhor camisa. Foi o melhor time, aquele time da Parmalat, no conjunto? O melhor time, com certeza, porque aqueles atletas foram escolhidos a dedo. Porque o Palmeiras estava quase 17 anos sem a conquista de nenhum título, né? Nem paulista, nem brasileiro. E a Parmalat tinha uma grana alta para investir e foi comprando os melhores jogadores, né? Foi assim que trouxe o Antônio Carlos, que trouxe o Roberto Carlos, o Edilson Capetinha, César Sampaio. César Sampaio, né? O César Sampaio veio numa troca com o Serginho Fraldinha. Serginho Fraldinha, do Santos. Lembro dele. O Serginho Fraldinha era do Palmeiras, foi para o Santos, e o César veio para o Palmeiras. E aí, sabe, o Palmeiras contratou um esquadrão. Então, assim, aquele, para mim, foi o melhor time. Legal. Cara, aí vem 94. 94, você bateu o recorde na revista Placar. Vendeu lá 237 mil exemplares. Foi até uma caricatura do Edmundo com o ursinho de pelúcia na capa, tal, nova fase. Mas não é isso que interessa. A pergunta é assim, você vendeu 237 mil exemplares na capa, como é que você lidava? Isso já era sucesso. Aí você já amadureceu nesse 94 para lidar com sucesso? Você já sabia quem era o Edmundo? Assim, eu sou o Edmundo. Você dormia e falava assim, o Edmundo, eu jogo... Gente, desculpa pelo palavrão, mas eu vou falar. Eu jogo pra caralho, perdão, não vou falar mais nada. Você já botava a cabeça no travesseiro e falava isso? Não, muito pelo contrário, Constantino. O que aconteceu foi diferente. Eu era, já falei aqui, menino pobre, de periferia, que não tinha acesso às coisas. Eu cheguei a São Paulo ganhando um bom salário e com muito acesso. São Paulo é uma cidade fantástica. Para quem não tem cabeça, se perder é um pulo. E aí o futebol não aceita que um atleta tenha vida social e profissional. Já não aceitava lá atrás. Hoje menos ainda, com os smartphones e
e a facilidade com que as pessoas têm de se comunicar hoje. Ramírez passou por isso agora há pouco, né? Há pouco tempo. Quem? Ramírez. Ramírez. Né? Isso. Então, assim, Constantino, então eu não. Eu sempre treinei pra caramba, eu sempre dei a vida dentro do campo, mas eu gostava de ter a minha vida social, né? E aí eu era muito criticado por isso. Então eu vivia numa briga constante com a imprensa, de cobranças dele, só que no dia seguinte eles eram obrigados a falar bem de mim, porque dentro do campo eu não deixava a desejar. Aí vieram algumas expulsões. Antes veio o nosso querido e saudoso, eu estou com saudade dele porque eu não tenho mais visto, mas Osmar Santos, que ele elegia o melhor em campo como o animal do jogo. E eu era meio boleirão naquela época, costumava sair do Morumbi, dos jogos, escutando a Rádio Globo, e eu vi algumas vezes que ele elegeu o Cafu melhor em campo e o Cafu rejeitou o apelido, né? ou a nomenclatura, o animal do jogo. Vi que o Neto, uma vez, também rejeitou, e eu achava que era legal, achava bacana. E um belo dia no Parque Antártica, a torcida do Palmeiras começou a gritar: au, 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 Edmundo é um animal. Eu estava lá, hein? Eu gritei até ficar rouco. E aí eu ganhei muito dinheiro com isso, fiz muita publicidade. Até hoje eu vou a São Paulo, escuto: esse carro é animal, esse tênis é animal, essa roupa é animal. Muito por causa daquela época, muito por causa do Osmar Santos. E nesse ano de 94, infelizmente, o Osmar Santos sofreu um acidente de carro e ele não pôde mais narrar os jogos. Narrar os jogos. Afetou a fala e o apelido do animal se perpetuou em mim. E exatamente num período que eu briguei com o Vanderlei, por isso eu não fui à Copa de 94. Aí eu tive a briga com o Juninho, o André, num clássico contra o São Paulo. Então, o apelido que era positivo passou a ser dúbio, né? Passou a ter duplo sentido. E isso começou a me incomodar muito e eu comecei a brigar. Eu comecei a brigar com os jornalistas, sabe? De não querer dar entrevista, de achar que não precisava deles, porque o meu compromisso era com o Palmeiras e com a torcida do Palmeiras. Entendeu, Constantino? Então, completamente errado, porque hoje tem 11 anos já, quase 12, que eu trabalho na imprensa. A maioria, 99% das pessoas que trabalham comigo são pessoas maravilhosas, pessoas que eu briguei, pessoas que eu tive problema lá atrás, mas que eu tive a oportunidade de conhecer e de entender a profissão deles. Não que eu não estou defendendo o que eu faço hoje, e muito menos puxando o saco, porque também tem muito filha da puta aqui do outro lado. Mas as pessoas que eu trabalho são fantásticas, é o trabalho deles. Você joga bem, eles vão falar bem; joga mal, vão falar mal. Você é intempestivo, eles vão falar que você é intempestivo. Você é brigão, você é brigão. Então a culpa foi minha, sabe? Entendi. De atitudes e reações que fizeram com que as pessoas me colocassem um rótulo negativo. E retirar isso é muito complicado, é muito difícil. Cara, como eu fico orgulhoso de ser teu fã e de ouvir você com essa clareza de tudo que aconteceu e de ter se tornado uma pessoa melhor. Que orgulho, cara. Aí chegamos em 97. 97 é o ano, né? Edmundo, o melhor jogador do mundo, com certeza, não foi reconhecido pela FIFA. Edmundo, 97, destruiu no Brasileiro, quebrou o recorde do Reinaldo, que era o atleticano, tinha um recorde de 20 anos como artilheiro do Brasileiro. Você quebrou o recorde dele. E aí tem uma passagem de 97, não sei se você vai lembrar, num jogo do Vasco com União São João. Você fez 6 gols e perdeu um pênalti ainda. Foi o jogo que você fez mais gols, cara? Todo mundo, né? Em Campeonato Brasileiro ninguém fez mais. Eu fiz 6 e uma outra vez parece que o Dodô fez 5 e não sei mais quem chegou próximo disso. Não tenho muita informação sobre isso.
um pouco antes disso, né, 95, 94, tipo, todos esses problemas aí, em 95, a minha relação com o Palmeiras e com a patrocinadora começou a ficar ruim, porque eles não me vendiam para lugar nenhum, eles não queriam me vender e não queriam me dar aumento, sabe? E assim, eu vi todos os meus companheiros saírem, Roberto Carlos, Rivaldo, Zinho, César Sampaio, Evair, todos eles ali saindo, porque na época tinham chamado 15%. Então, você era vendido por um valor, você tinha 15% era do atleta. Do atleta. E naquela época era tudo em dólar, então eram valores muito expressivos. Então, eu comecei a ter esse problema. Eles não me vendiam porque a torcida não aceitava que me vendesse, e eu tenho muito orgulho disso. Sou muito grato por tudo isso, pela torcida. Pena que eu não consegui entender isso lá atrás, porque era muito mais legal jogar no Palmeiras e não receber o 15% do que receber o 15%. Então ficou uma briga ali até que eles fixaram um valor e o primeiro time que pagasse, eles venderiam, a promessa de que eles venderiam. E aí o Flamengo pagou esse valor, né? 5 milhões de dólares na época. Eles haviam comprado por 2, venderam por 5 milhões. E aí o Flamengo não deu muito certo, e não recebi os 15%. Aí eu fui para o Corinthians, emprestado. O Corinthians tinha uma opção de compra, não exerceu na data. Ainda bem. Aí eu voltei para o Vasco em 96. O Vasco me comprou do Flamengo. E aí eu voltei para o Vasco, o time ainda em construção em 96. E aí vem o campeonato de 97. Eu gosto de contar toda essa história. Claro, claro. Porque assim, o Vasco me comprou. Eu pulei essa parte só porque tinha o Corinthians no meio. Não, tudo bem. Não, eu gosto de contar porque o Vasco me comprou e o Vasco não tinha dinheiro. E aí o Vasco tinha jovens como Leonardo, Juninho Pernambucano, Ramonzinho chegando, Felipe, Pedrinho, eu, e não tinha muita experiência. E aí o Vasco contratou o Mauro Galvão, o Valber, e eu indiquei o Odivan e o Nasa, que foram 2 atletas que eu joguei contra. O Nasa jogava no Madureira e o Odivan jogava no Americano de Campos. Tinha o Luizinho, Quintanilha, e eu pedi a contratação do Evair. E aí nós formamos um time fantástico, que foi campeão. E aquele ano, acho que foi o melhor ano meu, assim, individual, porque eu estava iluminado, né? Da onde eu chutava, a bola entrava. E eu acabei fazendo 29 gols no campeonato, nós fomos campeões e tudo. E aí, depois eu acabei indo para a Fiorentina. Legal. Cara, chegamos em 98. Podemos falar disso ou quer pular? Não, todo mundo está perguntando. Podemos falar, vamos falar. Cara, o que aconteceu? Era o melhor jogo da sua vida, você ia destruir, a gente ia ganhar aquilo, cara. O que aconteceu, cara? Todo mundo já falou, mas assim, tem alguma coisa que dá para falar ou tem coisa que não dá para falar, cara? Não, dá tudo, eu falo tudo. Eu também sou fã do Ronaldo, mas não era, cara, não era. Não, mas se tivesse uma máquina do tempo. Fala aí, todo mundo está perguntando. Meu pai me ensinou um monte de frase pronta. E meu pai falava assim: quem não tem dinheiro, conta história. Mentira, essa frase é do Paulinho Gogó. Estou plagiando, mas eu digo tudo que era do meu pai. O que aconteceu, Constantino? Eu fui convocado para a Copa e a seleção tinha 4 atacantes. Tinham 4 atacantes. Eu era um dos 4. Ronaldo e Romário, os titulares. Eu e o Bebeto, os reservas. Os 2, tanto o Ronaldo como o Romário, os 2 chegaram na seleção machucados, mas tinham um mês de preparação e ali a gente treinava. Quando tinha coletivos, geralmente treinava eu com o Ronaldo ou eu com o Romário. Poucas vezes os dois treinaram coletivo, porque na época ainda se treinava coletivo. Os outros treinos a gente fazia
coisa normal. Um pouco antes da Copa, alguns dias antes da Copa, não sei exatamente a data, o Romário não se recuperou e foi cortado. E aí eu tinha o telefone, jogava na Fiorentina, eu tinha o telefone da Itália, e uma das figuras mais queridas que eu encontrei no futebol, se chama Washington Rodrigues, né? Que é o Apolinho, tinha sido meu técnico em 95 no Flamengo, e a gente criou uma relação de pai e filho que dura até hoje. É uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração. E aí, aqui no Brasil, a gente está a 4 horas, 5 horas a menos do que na França. Então, à noite, o Romário foi cortado lá no final do dia. E umas 8 horas, 9 horas da noite, eu estava no quarto e ele me ligou e me fez uma entrevista exclusiva. E, enfim. E aí, os jornalistas que estavam lá na França deturparam tudo, ficaram putos porque eu falei para um jornalista aqui no Brasil e não falei com eles lá, porque era certeza que Romário sendo cortado, eu iria assumir o lugar dele. E aí não sei o que falaram para o Zagallo. Eu sei que 2 dias depois teve um coletivo. Quem treinou entre os titulares foi o Bebeto, que fez uma Copa excepcional, excelente. Treinou o Bebeto e o Ronaldo, porque o Ronaldo já estava recuperado. Teve um amistoso que o Brasil ganhou de 13-0. O terceiro goleiro entrou e eu fui o único atleta que não entrei. Então, ali, mesmo antes de começar a Copa, eu já sabia que eu não ia ser cortado, porque o Romário foi cortado no horário limite, mas eu sabia que eu não ia jogar. O Zagallo estava puto comigo por algum motivo que eu não sei. Eu entrei no primeiro jogo da Copa, fui mal. Depois eu não entrei mais em nenhum jogo. Imagina, psicologicamente eu não estava bem. Todos os jogos da Copa, quando o Zagallo precisava tirar o Bebeto, ele botava o Denilson. Tá lembrado? Nós éramos em 4, porque para o lugar do Romário foi o Emerson, não foi outro atacante. Ficamos em 3, 2 jogavam, Bebeto e Ronaldo, e sempre que precisava tirar o Bebeto, ele botava o Denilson. Então, o Zico conversava todo dia comigo, calma. Ele botava o Denilson e o Galvão dava moral, né? Vai para dentro deles, Denilson. Não, o Denilson, tá guardado. Denilson é um amigo querido, não tem culpa de nada. Não é com o Denilson, não é com o Denilson, foi só para a gente ir construindo. construindo. Também. Mas, enfim. Não, o Denilson também, não é com o Denilson, não. E aí veio o dia da final, que eu não, de fato, de verdade, não me lembro a data, lembro todo dia, lembro tudo que aconteceu naquele dia. O quarto era eu e o Doriva, e eu me levanto para ir ao banheiro, e o quarto tinha uma porta assim que interligava um quarto com o outro, e vejo o Ronaldo tendo a convulsão. O quarto era Ronaldo e Roberto Carlos, né, porque eles jogavam juntos no Real Madrid, era um quarto. Aí eu pergunto para o Roberto o que estava acontecendo, ele levanta e a gente sai gritando pelos corredores, e aonde nós ficamos era um castelo, e eram feitos de módulos de container, os quartos. Então, era um módulo para cá e outro módulo para lá. Então, aqui um módulo era dos atletas, outro módulo era da comissão técnica. Eu saí gritando ali nos corredores. Os médicos, quando chegaram, não viram o que os atletas, e eu principalmente vi, né, o Ronaldo tendo a convulsão, porque eu e o César Sampaio, a gente desenrolou a língua do Ronaldo. E aí, quando os médicos chegaram, o Zagallo, quando todo mundo chegou, ele já estava ele só estava vermelho e sem saber o que estava acontecendo. Isso era umas 3 horas, 3:30 da tarde, e a final era 8 e pouca da noite. E nesse meio disso aí tinha a última refeição, né? Depois a preleção e a ida para o estádio. Nós estávamos no restaurante, o Ronaldo chega de banho tomado, né? Se você olhasse assim, ninguém
dizia que ele tinha nada. Tá. E aí ele senta, mas está todo mundo de olho nele, tenso, né? Convulsão. Eu não entendo até hoje, imagina há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Na verdade, 22 anos atrás. Aí todo mundo olha, e aí o Leonardo diz, cara, esse cara não está bem, se reúne com os médicos, com o Zagallo, e eles decidem que o Ronaldo precisa ir ao hospital fazer uns exames. O Ronaldo sai por uma porta alternativa, ninguém sabia, ninguém da imprensa sabia. E nós vamos para a preleção, para o jogo. E aí o Zagallo diz que em 68, sei lá, em que Copa? 62, 66, sei lá. Não lembro. A Copa que o Pelé não pôde jogar e ele botou o Amarildo e que o Amarildo arrebentou e que ele tinha recebido cartas de que eu que ia decidir a Copa em favor do Brasil. Me deu um somebody love. E o Zico me abraçou, falou, não te falei que sua hora ia chegar. Todos os atletas foram fantásticos, me apoiaram. Só que nós ficamos em Oswald-Ferrier. Dava aí pelo menos 1h30 do Saint-Denis, do estádio de França, onde foi a final. E, cara, eu vou jogar pelada aqui, eu jogo campeonato pelada aqui de veterano, eu sinto um friozinho na barriga, eu sempre, sabe, sempre senti essas coisas, sempre fui muito emotivo, eu não senti absolutamente nada no caminho, mas mantive a minha concentração e fui. Eu sou muito intuitivo, tenho uma intuição muito, muito grande. Tem lances que eu vejo, que eu fiz nos jogos aí, que eu falo, meu Deus, não fui eu. Alguma força maior fez aquilo ali. Esse não fui eu. Mas, enfim, eu sempre fui muito intuitivo. Eu fiquei na minha, porque, apesar de tudo isso, o grupo era sensacional. Aquele grupo, eu posso te garantir que merecia ter sido campeão, porque o grupo é fantástico. Fantástico, fantástico. E quando nós chegamos no vestiário, tem todo aquele ritual, a gente chega 1h30, 2 horas antes. Eu fiz o meu ritual, fui lá, fiquei isolado, concentrado na minha. Quando eu comecei a me arrumar, né, trocar de roupa, botar atadura, caneleira, essas coisas, o Ronaldo aparece, entra no vestiário com o médico, com o doutor Matar. Ele entra completamente diferente, alegre, brincalhão, cadê minha roupa, cadê minhas coisas, eu vou jogar, porra, tô bem. E aí entra, o Zagallo chama ele, junto com o Américo Faria, eles entram numa salinha particular, com o Lídio Toledo, que era o médico, conversam ali por uns 10, 15 minutos, menos do que isso, e tá todo mundo assim, no vestiário, né, apreensivo. Ele nem tinha, a roupa dele nem estava separada. Aí, nesse meio tempo, saiu a escalação, né? Que eu estaria escalado. Aí, o Zagallo sai de lá, cara, de lá da porta. Ele olha de lá e fala para mim assim, ó, Edmundo, dá uma seguradinha que o Ronaldo vai jogar. E eu não tive nenhuma reação. Que raiva! Eu não tive nenhuma reação, assim, nem boa, nem ruim. Decepcionado eu já estava, desde o início da Copa, embora estivesse muito focado em vencê-la, né, pelo companheirismo. E aí, enfim, o jogo se desenvolveu. Eu acredito muito em destino, acredito em Deus, acredito em sorte, acredito em um monte de coisa. E, cara, eu fui no Google depois procurar quantas vezes o Zidane havia feito gol de cabeça, não achei. Ele fez 2 na final de Copa do Mundo. Enfim, aí quando eu entrei, o jogo já estava 2-0, entrei com a mesma vontade, com a mesma dedicação. E aí teve o lance do Rivaldo, que é meu amigo, meu irmão até hoje, que eu peço desculpa a ele toda hora que encontro, mas foi intuitivo mesmo, que eu percebi que o Zidane não estava machucado, estava fazendo cera mesmo, e que o fair play não valia naquele momento. Mas, cara,
tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Adoro o seu Zagallo. Acho que não era ele quem deveria tomar a decisão. Acho que hoje, falando friamente, aquela era uma decisão de ordem médica. Mas eu hoje sinto falta. Acho que se eu tivesse sido campeão do mundo, eu teria mais... As pessoas me respeitariam um pouco mais. Cara, a gente sente falta também, porque foi muita sacanagem, não pelo Ronaldo. O Ronaldo é um querido, é um gênio. Ninguém tá falando do Ronaldo. Quando a gente fica revoltado com o que aconteceu, não é com o Ronaldo. É o que você falou, né? Ninguém teve peito para botar, para segurar o Ronaldo, e deu no que deu. Mas paciência, é passado. E posso te falar uma coisa? Aí eu vou falar como humilde torcedor do Palmeiras. Não tem como ser mais respeitado, cara. Eu tô olhando aqui, tem 2 ou 3 bobos que ficam falando aí, Romário, não sei o quê. Sempre tem em toda Nada, live. esquenta não. Tem em toda live. Mas tem, sei lá, 800 pessoas falando que você é o cara, que você é o melhor que já viu jogar, que você é o melhor atacante do mundo que já viram jogar. Então, assim, cara, eu imagino que deva fazer falta mesmo. Mas eu acho que você é o menos culpado, né, dessa história toda. Você estava lá para jogar e talvez um dia a gente descubra o que aconteceu. Eu acho que alguma coisa deve ter, né? Não pode ser só... A gente está falando de uma final de Copa do Mundo, de um país que é apaixonado pelo futebol. Não pode ter uma decisão de um cara só, de olhar e falar, não vai jogar você, vai jogar não sei quem, mesmo depois de uma convulsão. Até porque, não sou médico, mas, pô, não precisa ser médico para saber que depois de uma convulsão o cara não pode jogar bola, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que é uma decisão bem difícil. Já foi. Acho que é uma decisão bem difícil você tirar o melhor atleta do mundo de uma final de Copa do Mundo, né? O atleta dizendo que está bem. Eu acho que a gente vai mais longe, entendeu, Constantino? O que eu penso? O nosso serviço médico aqui, o público, né, é horrível. Então acharam que o Ronaldo indo ao hospital para fazer os exames, que ele ia demorar lá 300 horas. Na França as coisas funcionam. Então ele se recuperou e chegou a tempo no Saint-Denis. Eu acho que faz parte da vida, né? Ele depois teve a oportunidade em 2002, eu não tive, mas eu acho que faz parte da vida. Deus não quis, né, que o Brasil ganhasse mais aquela Copa, mas eu não acho que teve sacanagem, conspiração. Eu entro no táxi quando eu vou para alguma cidade. Primeira coisa que as pessoas me perguntam, agora já se passaram 22 anos, mas me perguntaram muitas vezes, venderam a Copa? Porque o brasileiro acha que tudo é sacanagem, tudo que é vendido. A única coisa que eu falo, cara, se venderam, não me deram a minha parte. Palhaçada. Beleza. Cara, desde o Fonseca até 2020, você teve uma carreira vitoriosa, um monte de fase difícil, apelidos, não só o animal pelo lado ruim e tal. Como você resumiria o Edmundo em poucas palavras? Olha, Constantino, cara, é bem difícil, porque eu falei isso ontem com um amigo meu, né? Eu nunca tive, juro por Deus, nunca tive a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu só queria vencer na vida. Porque eu tive um irmão, a gente foi criado igual, de forma igual, com muito amor, com muito carinho. A gente não teve a oportunidade de estudar. E eu fui para o esporte, né? Venci na vida, moro numa casa confortável, tenho um bom carro, tenho 4 filhos maravilhosos, educados, estudaram nos melhores colégios, graças ao futebol. Então, eu só tenho que agradecer. O meu irmão foi assassinado pelo tráfico. Então, assim, eu não quero ser nada, cara. Eu quero ser ídolo de clube nenhum. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Não quero mesmo, cara. Eu quero ser um ser humano respeitado. Só que enquanto eu jogava, um país que nunca me deu nada, absolutamente nada, me deu o ar para andar, a rua para andar e o ar para respirar. É o que o país dá para gente. Aí o país me cobra ser exemplo, só pelo simples fato de jogar futebol. Entende? Assim,
O Brasil, cobra de um jogador de futebol o que ele não cobra dos políticos, sabe? O que não cobra de uma série de pessoas que... Enfim, não estou aqui para falar mal de ninguém, não. A pergunta era para falar de mim, né? Então, assim, eu me orgulho do que fui, do que sou, porque nunca passei ninguém para trás, nunca roubei nada de ninguém, pago todos os meus impostos. Então, eu sou um homem digno de caráter, honesto, respeitado pelos meus amigos e familiares. Então, é isso que eu tanto me orgulho. Então, sou um vencedor, cara. Porque da onde eu saí, da onde eu vim, a maioria ou está preso ou já morreu. Então, estar aqui, vivo, digno, de cabeça em pé, é motivo de orgulho, independente se eu joguei futebol, se eu joguei no Vasco, se eu joguei no Palmeiras, se eu joguei na Itália, se eu joguei no Japão, se eu trabalho numa televisão americana. Isso, para mim, pouco importa. Se eu trabalhasse no quiosque em frente aqui à minha casa, eu teria a mesma dignidade, o mesmo caráter que eu tenho hoje. Cara, eu acho que a palavra que eu posso usar para falar de você desse momento que eu nunca mais vou esquecer na minha vida é orgulho. Eu sinto orgulho de ter torcido para o Edmundo e eu sinto orgulho de poder estar aqui hoje falando com você e tendo essa aula que você está dando. E eu acho que eu não poderia deixar de falar, senão eu vou ser injusto. Vou tentar. Mas não é fácil. Eu também perdi um irmão com 30 anos. E era um cara sensacional. Então, às vezes, as escolhas que a gente faz na vida levam a gente para onde não deveriam levar. Então, eu sei exatamente o que você sentiu quando você falou do seu irmão, porque eu também perdi um irmão, que era uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci na vida. Vamos lá. É isso aí. Cara, que orgulho, que alegria, que felicidade de você ter podido se emocionar aí nesse nosso bate-papo. Fico feliz de coração, mas eu acho que é isso. Eu também tenho orgulho do que eu sou, não porque eu sou advogado, e não porque eu consigo convidar o Edmundo e ele aceitar fazer uma live comigo. Óbvio que teria o dedo do Vanderlei, querido Vanderlei, obrigado. Mas deixar... Hoje eu tenho um netinho, o João Gabriel, tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa linda, uma família que gosta de mim, e eu consigo andar de cabeça erguida. E eu acho que é isso que você também consegue. Acho que era disso que você está falando, né? De andar de cabeça erguida e de falar, independente de ser advogado, de ser o Tino, de ser o Edmundo, a gente consegue passar para as pessoas uma história legal, né? Eu acho que é isso que você passa. Óbvio que não dá para comparar o Edmundo com o Tino na profissão. Senão eu teria que ter sido o Rui Barbosa para poder ser o advogado comparável com o Edmundo no futebol. Mas eu acho que como ser humano eu vou tomar a liberdade de me comparar, sim. Porque eu acho que é isso, a gente ter a humildade, a hombridade, a dignidade de não ter vergonha de falar das coisas. Eu acho que você, ao longo da live, mostrou o Edmundo verdadeiro. O Edmundo que dá orgulho de ouvir, cara. E é isso, crescer, amadurecer, evoluir. Mas vamos lá que a live é sua e não é minha.
que exemplo que você deixaria para o menino? A gente comentou do menino lá que sonha em ser jogador de futebol. O que você falaria para esse menino que hoje está lá concentrado, que está, sei lá, que está comendo terra, que está comendo poeira? Assim, que frase que você deixaria para esse moleque, cara? Olha, a frase que eu deixaria é faça com amor. Por que eu estou falando isso? A profissão remunera muito bem. Dinheiro você vai ganhar merecidamente, se for merecido, em qualquer outra profissão, né? Mas especificamente jogador de futebol, eu tenho que fazer com amor, sabe, Constantino? Não por dinheiro. Eu vejo muita gente fazer só por dinheiro. Então, por isso eu me identifico com o Felipe Melo, porque eu acho que ele faz com amor, faz com verdade. E a gente, quando faz com amor, às vezes exagera. Mas eu acho que é melhor pecar por ação do que por omissão. Então, assim, a frase é façam com amor. Sabe? Se escolheu ser jogador de futebol, joga com amor. Porque as pessoas que gostam de mim e que gostam de verdade, independente se eu torço por um candidato, se eu sou de direita, se eu sou esquerda, enfim, essas bobagens aí que as pessoas se atacam, se agridem, simplesmente por você gostar de um estilo de roupa, ou enfim, essas besteiras aí que as pessoas se agridem. Na verdade, somos todos seres humanos, todos irmãos, nós deveríamos nos respeitar e nos amar um pouco mais. Então, assim, se escolheu ser jogador de futebol, faça com amor, que aí tudo vai dar certo. Legal, já estamos terminando, cara. Cara, se você tivesse... Eu sempre faço essa pergunta. Ela não é muito fácil, mas ao mesmo tempo ela é. Se tivesse poder de mudar o Brasil, se você fosse o cara que mandasse no Brasil por um dia, o que você faria, cara? Cara, eu rodei o mundo, né? Graças ao futebol. E eu acho que eu investiria na educação, cara. A educação é tudo. Educado, você melhora a tua vida num todo. Serve para alimentação, saúde, financeiro, todo tipo de educação, você vai se tornar um ser humano melhor. E o Brasil é um país tão rico, né? Que poderia investir mais em educação. Nós temos pessoas brilhantes no Brasil, brilhantes, mas brilhantes, mentes brilhantes, que por falta de educação, né, acabam se perdendo. Então, acho que se eu pudesse fazer alguma coisa, aí a gente vai falar de segurança, de saúde, de outras coisas que são tão importantes quanto, né? Mas eu acho que a educação é fundamental, sabe? Eu falo isso porque o futebol me deu tudo. E outro tipo de educação, né? Mas educação alimentar, educação com horário, respeitar horário, hierarquia. Então, sei lá, você falou uma coisa só. Acho que tem muita coisa para melhorar no Brasil, mas eu acho que se as pessoas investissem na educação, sem dúvida nenhuma, o Brasil seria um país melhor. Com certeza. Tô chegando ao final para te liberar também. Cara, hoje você é um comentarista esportivo dos melhores. Você foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Como que mantém esse sucesso na carreira? Como jogador de futebol, é amor, paixão, dedicação, treino e dom. Acho que pode ser, para tentar
sintetizar é isso. De verdade, você é um dos melhores que eu vi jogar, como muita gente. Ok. Como comentarista, você também é bom. Qual que é a dica para ter sucesso na carreira? Que era o objetivo da nossa live, né? Olha, Constantino, cara, assim, de novo, né? Eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. Então, eu estudo bastante. Eu tenho humildade para perguntar quando eu não sei. Quando eu comecei, eu fui fazer cursos, né? Para melhorar. Fui conversar com pessoas, com os caras que eu me identificava, né? De outras emissoras, sabe? Porque você tem sempre uma linha. Mas no começo foi muito difícil para mim, porque eu trazia um corporativismo. Porque tinha muita gente que eu tinha jogado ou junto ou contra, atuando, né? E ao ponto que o tempo foi passando, e aí eu fui fazendo mais programas, participando de mais programas de 2 horas e meia, 3 horas que a gente faz na Fox. Você vai aprendendo, pegando bagagem e aprendendo com seus próprios companheiros. Assim, eu não tenho, graças a Deus, não tenho a obrigação da informação, né? Não tenho que ter o furo jornalístico. Então, eu sou só comentarista. Eu comento com a minha alma, com o coração, com a minha verdade. Claro que uma hora ou outra eu erro, uma hora ou outra deixo o coração falar mais alto, uma hora ou outra dou um palpite errado. Enfim, a gente erra também porque não é fácil fazer um programa tão longo e de opinião e de debate. O tempo todo é opinião e debate, opinião e debate. E quando você vai debater, você vai contra alguém, né? Quando você dá opinião, é legal. Mas quando você vai debater, você vai contra a opinião de alguém. Então, assim, é difícil pra caramba. As pessoas, no modo geral, confundem, porque acham que você está contra o time dele, ou vice-versa. Mas não, cara. E aí depois você vai achando que é normal a crítica. Uma vez aconteceu com um cara que eu gosto muito, eu gosto de contar essa história porque eu gosto muito dele. Ele trabalha no Palmeiras, que é o Edu Dracena. Uma vez ele estava num jogo, Palmeiras e Boca Juniors. E no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, ele falhou e o Boca Juniors fez o gol. E aí eu falei que o Boca Juniors, que o Edu Dracena tinha falhado. Aí o irmão dele pega o telefone e me liga no intervalo do jogo. Aí eu falei para ele, cara, vou escutar a sua crítica, mas não vou aceitar, porque todas as vezes que eu elogiei o Edu Dracena, você não me ligou para agradecer. Então você vai se livrando de alguns traumas, entendeu? Porque eu elogiei o Edu Dracena dezenas de vezes, né? Quando ele jogava no Cruzeiro, Jogou no Santos também. no Corinthians e no Palmeiras. Porque eu acho que quando ele jogava no Cruzeiro foi quando eu comecei a trabalhar como comentarista. Então, assim, esse sou eu, sabe? Eu aceito as críticas, absorvo, ok, mas também quero os elogios. E aí, se você não me elogia, eu não dou o direito de criticar. Perfeito. Cara, Edmundo Instinto Animal. Podemos falar disso? Que é o livro? Só falar que existe, na verdade. Nem precisa entrar muito nele. Não, então, assim, eu na verdade, todo mundo queria escrever um livro meu. E o Serginho, um amigo que eu gosto, querido, eu deixei ele escrever. Acho que não ficou legal. Eu acho que tem mais conteúdo. Eu tenho alguns probleminhas pessoais aí para resolver. Meu contrato acaba agora dia 31 de dezembro com a Fox. Não sei se eles vão renovar, né? Mas aí, em 2021, a gente um pouco mais
mais livre. Quem sabe eu escrevo um mais forte, diria assim, contando mais coisas. Porque, na verdade, eu não tive tempo de abrir o meu coração para o Serginho. Então, ele escreveu muito do que tem internet. E essa não é a verdade da internet, não é a verdade nua e crua. Beleza. Mais duas perguntas e a gente encerra para te liberar. Senão eu vou ficar aqui até 10 horas da noite. Quer falar alguma coisa de eleição do Vasco? Eu sei que você está engajado nisso. Quer falar disso? Agora, por hora, a eleição acabou. Acho que o Vasco tem que mudar de dentro para fora. Por isso essa confusão toda. Né? 2 eleições, nenhuma das duas estão valendo. Eu apoiei um candidato, mas, na verdade, eu apoiei um grupo que eu acredito, que eu acho que é o melhor para o Vasco. Mas as urnas disseram diferente e eu respeito e me sinto aliviado, porque passadas as eleições, passaram também as críticas. Voltei a ser ídolo. Isso é bom. Legal. Já pensou em ser técnico de futebol ou nunca? Então, meu contrato acaba no dia 31 de dezembro e não estou vendo um movimento de renovação, né? Pela transição da venda da Fox para a Disney. Enfim, estou falando até demais, eu acho. E aí, se eu não continuar o meu trabalho como comentarista, eu vou continuar fazendo alguma coisa dentro do futebol. Esse trabalho na televisão me deu uma visibilidade muito positiva. Eu pude ficar muito próximo dos meus filhos nesse período longo. Eu tive tempo de ver meus amigos, de jogar minhas peladas, de ir à praia. E eu acho que agora já estou com mais disposição para voltar a ter sangue nos olhos e trabalhar com uma outra coisa. Mas ainda não tenho nada definido, não. Que legal. Pô, alguém falou que é do teu condomínio aí lá atrás na live, falou que te vê passando e que você tá fininho. Chance zero de você voltar a jogar, cara, pelo amor de Deus. Tem muito cara ruim jogando hoje. Jogar não, Constantino, mas eu tô essa semana treinando e me alimentando bem, dormindo cedo, porque na segunda-feira tem a semifinal do campeonato de veterano que eu estou jogando e o meu time é pior. O outro time é melhor e joga pelo empate. Então, eu quero chegar lá melhor do que eu fui nas outras semanas, embora a gente tenha jogado 3 jogos, eu fiz gol em todos os jogos, a gente jogou 2 partidas, perdeu uma. Eu levo a sério quando me proponho fazer alguma coisa. Jogar não dá mais, porque a musculatura não aguenta. Mas lá no meio dos velhinhos, eu pretendo fazer a diferença na segunda-feira. Cara, eu imagino, eu que joguei mediano para pior, sinto raiva do que os caras fazem em campo, eu imagino você comentando, o cara não consegue acertar um cruzamento, mas tá bom. Bom, vamos lá, vou te liberar. Edmundo, querido, eu era seu fã e agora eu sou muito mais. Eu queria te agradecer do fundo da minha alma por ter proporcionado esse dia especial para mim e para todo mundo que assistiu a live. Queria te parabenizar por ter se emocionado. Eu acho que, além de amor, além de fazer as coisas com paixão, a gente tem que ser sincero, verdadeiro e não ter medo dos nossos sentimentos. Então, assim, eu fiquei honrado por você ter tido a liberdade de se emocionar na nossa live. Eu também te peço desculpa por ter me emocionado, né? Por ter chorado junto com você. A gente tem que falar com a alma, falar com o coração, né? E, assim, é minha história de vida. Né? Não adianta eu chegar aqui para você e dizer, pô, não, eu sou maravilhoso, eu ajudo não sei quem, eu ajudo não sei que lá. Eu ajudo um monte de gente, mas a minha transparência, a minha família, a minha... me fugiu a palavra aqui.
a palavra. Isso Dignidade. Isso sou eu. Oi? Dignidade? Não é isso, não é isso, não. É uma outra palavra, depois eu escrevo Tá aí. Isso ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. As pessoas podem não gostar de mim, não me aceitar. Eu tenho defeitos pra caramba, Quem não tem? muitos defeitos, mas eu tenho uma qualidade que é minha honestidade, minha sinceridade, minha transparência. Nunca ninguém vai poder pegar uma outra fala minha diferente do que eu falei aqui. Se eu fizer mais 1000 lives até eu morrer, eu vou falar com a alma, com o coração, porque eu sou do povo. Eu sou igual a todo mundo. Eu só joguei bola e fiquei Melhor que conhecido. todo mundo. Não, nem fui. Teve muita gente melhor do que eu. Mas muita gente melhor do que eu. Sim. Claro. Mas eu sou o que eu sou e não quero ser. Nunca fiz. Embora no campo eu brigasse, no campo eu xingava, eu esbravejava, não sei o quê, em prol da vitória do meu time. Mas nunca querendo ser mais ou melhor, nunca. Claro que a gente tem vaidade, não tem jeito, né? Você, a vaidade é do ser humano, senão seríamos todos barbudo e cabeludo, igual o Papai Noel, né? Só corta o cabelo, a gente só faz a barba, só porque é vaidoso, por causa da vaidade. Vaidade todo mundo tem. Uma hora ela fica mais evidente, outra hora menos evidente, né? Mas no geral a minha essência é pura, é boa, é do bem, e é isso que eu quero levar para a vida. Legal. Eu quero só fazer um último depoimento. O Edmundo não me conhecia, tá? Eu tinha 0 contato com o Edmundo. O Vanderlei é um amigo em comum e deve ter falado para o Edmundo para fazer a live. Me passou o telefone do Edmundo e desde o primeiro contato ele foi sensacional. Me recebeu pelo WhatsApp de uma maneira muito, muito legal. E assim, eu mandei uma mensagem, cara, e olha que interessante, olha a humildade. Ô, Constantino, não posso falar agora. Posso te ligar mais tarde? Cara, sensacional. Eu tinha que dar esse depoimento. Cara, eu estava lá e assim, posso te ligar mais tarde? Quer dizer, demonstra que não é só discurso, é atitude também. Cara, de coração, mais uma vez, eu te agradeço. É um dia que vai ficar marcado na minha memória para sempre. Recordei muitos jogos aqui, muitos momentos do Palmeiras. Estou orgulhoso por ter podido fazer essa live com você. E eu rendo a você todas as homenagens da minha família palmeirense, de todos os meus amigos palmeirenses que estão por aí, em nome dos meus filhos, da minha família, do meu neto. Eu te agradeço por ter sido jogador do Palmeiras, por ter sido jogador do Brasil, por ser essa pessoa sensacional que eu não tinha o prazer de conhecer e só admirar, e que agora que eu conheci, eu admiro muito mais. Gratidão sempre, muito, muito obrigado. E aí eu passo para você para a gente finalizar com as palavras finais, para eu te liberar, que a gente já fez 1h20 de live. Obrigado de coração. De coração eu te agradeço, mesmo. Constantino. O Vanderlei Mesquita de Araújo, é bom a gente citar o nome dele completo, senão depois as pessoas vão achar que é outro Vanderlei. É verdade. É uma pessoa muito querida que eu conheci em 93, quando cheguei a São Paulo, e convivo e quero levar para a vida. É um pedido dele, eu não poderia deixar de atender. Você foi sempre muito simpático, muito educado e, enfim, virou um amigo para sempre também. Quero agradecer as pessoas que participaram da live, que escreveram um monte de mensagem bonita aqui, porque, afinal de contas, é isso que a gente leva da vida. É o respeito, o carinho e a admiração das pessoas. Né? A gente
tem que ser muito grato. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me proporcionou e por tudo que Ele vai me proporcionar ainda. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Obrigado de coração. Fica com Deus. Parabéns. Você é o cara. Tchau, gente. Obrigado a todos vocês. Valeu. Tchau. Tchau.